Olá, jovens cientistas. Que bom podermos aqui hoje trazer aqui, evidenciar, ou seja, a tão esperada questão 20. Mas tudo tem uma razão de ser. Aos que se lançam à investigação, tem que estar tentando resolvê-la. Mas é uma questão bem ampla, bem abrangente, aonde nós aplicamos esses conceitos mesmo de lei de Ohm, as leis de Kirchhoff, que é para a tensão e para a corrente. E agora, de uma maneira muito bem prática. O que vocês acham? Praticaram bastante? Então vamos aqui apresentar a nossa questão 20, a tão esperada questão 20. Estão preparados? Estão ansiosos? Olha ela aqui. Já aparece para vocês ela? Já aparece? Que bom, então. Vamos lá. Na nossa questão 20 da apostila, aquela apostila em PDF, qual que era a questão 20 mesmo? Olha, com todo suspense. Eu tinha aquele circuito com vários resistores e nós pedimos, o enunciado da questão pede para calcular o resistor equivalente, as correntes em cada ramo, a queda de tensão em algumas resistências selecionadas e a queda de tensão em um ponto específico da malha. Perfeito? Pedimos a queda de tensão sobre os resistores e a queda de tensão em um ponto específico. Lembram qual que é mesmo a questão? Olha aqui a nossa questão. Nessa nossa questão, o que nós tínhamos? Uma fonte ligada em vários resistores de forma mista. Ou seja, o R1 de 3K quiloohms, tá? Vamos simplesmente falar de K. 3K, o ponto A, que é o nó A, aqui embaixo o nó B, entre o nó A e o nó B, um resistor de 10K, indo para a fonte um resistor de 6K, uma outra, então aqui é uma malha 1, a malha 2 e a malha 3. Nesta malha, o que nós temos aqui? Nesta malha, nós vamos analisar, temos que analisar, na nossa análise tem que fazê-la de forma separada. Aqui é a malha 2 e a malha 3, ok? Então, aqui, nessas malhas, eu vou fazer as análises isoladamente. Agora, você acha que, por exemplo, vou olhar para a malha 3. Eu tenho, o que eu tenho na malha 3? Na malha 3, eu tenho somente que observar a malha 3 de maneira específica. O que diz na malha 3? A malha 3 eu tenho o quê? Esses componentes aqui. O que ela tem? 3 resistores. Mas, professor, e o resto? Calma, eu vou chegar lá. Mas eu tenho que analisar somente aqui. Olha, I4, I5 e os resistores que estão. Então, aí eu posso, nesse caso, trabalhar. Se eu souber a corrente e a resistência, muito fácil. Chama o ohm. O VR. 3 vai ser quem? R3 vezes quem? Vezes I3? Não, a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é I4. Perfeito. E no R4? A corrente que passa pelo R4 é o I5. Olhe, não vamos confundir os índices, né? R4 com I4, não. Quem passa por R4 é o I5, não é o I4. O I4 passa lá no R3. Por isso que eu tenho que olhar para o meu circuito. Quando eu denomino esses pontos, aí eu tenho que seguir fielmente aquilo que eu estou escrevendo ou convencionando aqui o índice deles. Eu sei que passa uma corrente. Qual a corrente? Identifique. Se eu tinha aqui I1, perfeito? Aqui a fonte passa uma corrente, legal. Passa uma corrente pela fonte, se a corrente sai da fonte, entra no resistor R1. Eu posso chamar de I1? Pode. Eu posso chamar de I? É a mesma coisa. Mas eu vou chamar de I1
para que possamos, aqui nesse caso, fazer a divisão. Por quê? Segundo a lei de Kirchhoff para a corrente, que a corrente que entra é igual a corrente que sai. E 1 vai ser igual a I2 mais I3. Eita! Não era para ir por partes, professor? Era. Eu estou dando o conceito. Perfeito? Aí, se eu atribuir aqui que é I1, I2, I3, eu vou para frente. Espera um pouquinho. I3, eu vou ter que botar o I4. Ah, mas professor, está o R3 aqui. O I3 passa por R3? De jeito nenhum. Porque neste nó, a corrente que entra é igual a corrente que sai. A corrente que não vai dividir em 2 ramos, vai. Se eu já coloquei I3 aqui, vai passar um I4 e I5, porque são diferentes. A corrente vai dividir entre os 2 ramos. Perfeito? Mas vamos lá. Não quero aqui nesse momento. Quer mais definição? Ah, pode ser sim. Em cima de cada resistor, ou a corrente que passa por ele, se passa uma corrente aqui, pelo resistor, qual a corrente que passa por aqui? Ei, acho que eu fiz um cálculo errado lá atrás, hein? Não, vamos ver. Qual a corrente que passa por aqui? Aqui passa qual? I5. E se passa I5, então é 7K. Então, ou seja, o que eu vou estar fazendo? Opa, a VR5 vai ser quem? Vai ser R5 vezes quem? Coincidentemente, 5. Tá certo? Mas vamos à solução. Quando ele me pede para calcular... Opa, deixa eu encobrir aqui. Opa, calma. Aqui, olha, eu vou calcular, ele pede primeiro o R equivalente. Vamos dividir por partes? Vamos? O difícil é o somatório de coisas fáceis. Então, vamos lá. Todo aquele circuito ali, se eu tirar a fonte, eu não quero só analisar a resistência, então eu tiro a fonte de lado um pouquinho, só vou analisar a resistência. O que eu vou começar analisando? Olha aqui, você concorda comigo? Você concorda comigo? Cadê a corrente aqui, gente? Deixe-me tirar aqui. Aqui. Esse circuito, olha aqui. Eu separo a fonte e vou analisar os resistores. Gente, eu vou pelo lado que é conveniente e que eu consigo fazer. Eu vou dizer que o R, esse 3K está em paralelo com o 3K? De jeito nenhum. Primeiro que não está ligado aqui. E entre os dois tem um resistor de 10K. Ô, professor, então eu poderia calcular 10K em paralelo com 5K? Pode. Conveniente? Não. Por quê? Porque quando eu olhei aqui, esses dois resistores não estão em série? Estão em série. Então, eu vou calcular o equivalente 1 desse resistor em série. Qual que é o equivalente? R equivalente 1 vai ser o R4 mais o R5. Vai ser 3K mais 7K, que é igual a 10K. Ótimo, vou por partes. O que eu quero é o R equivalente final. Vou trazer esse circuito, já calculei esse equivalente, o que eu vou fazer? Vou representar o meu circuito, tirando os dois resistores e colocando o equivalente deles. O que eu tenho? Eu vou ter aqui 3K, 3K mantém, 10K mantém, 5K mantém, e vai entrar quem na história? O resistor equivalente de 10K. Queridos, eu posso calcular em paralelo 10K com 5K? Pode. Só que, como nós que gostamos de dividir a coisa difícil em coisas fáceis, o que nós queremos aqui? Vamos fazer logo esses dois aqui. Por que eu não posso, professor, pegar aqui esse resistor de 10K aqui em paralelo com o de 10K? Ótimo! Claro, facilita a minha vida. Porque se eu fosse calcular o equivalente, por exemplo, o 5K em paralelo com 10K, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o quê? O R equivalente aqui é igual a 5K, produto sobre a soma, vezes 10K,
dividido por 5K mais 10K. Isso aqui vai dar igual a quanto? Uma conta. É fácil fazer? É, dá para fazer. Olha, daqui dá 5K vezes 10K, então vou dar 50K vezes K. Opa, desculpa aí. Desculpa aí. Olha, a nossa aula está sendo muito real, parece, né? Porque essa nossa aula está muito real, porque a minha máquina resolveu agora dizer que o seguinte está fraca. Então vamos carregar, colocar aqui, vamos alimentar a nossa máquina. Queridos, vamos lá. Então, eu vou calcular 50K vezes 50K, ótimo, dividido por quem? Dividido por quem? 15K. Corta K, R equivalente aqui ficou quem? 50. 50K dividido por 15. Ué, isso aqui dá um número fracionário. Eu não vou calcular agora, então eu vou calcular, vai me complicar a vida que eu vou ter que juntar vários fracionários. O que eu estou olhando aqui? Ué, 10K em paralelo com 10K dá quanto? 2 resistores em paralelos iguais, não divide a metade? Divide por 2. Se for 3 resistores equivalentes, 3 resistores iguais associados em paralelo, divide por 3. Se forem 4 resistores iguais e associados em paralelo, divide por 4. Mas nesse caso, eu só tenho 10 em paralelo com 10K. Então, 10 em paralelo com 10K vai dar 5K. Então, se é 5K, pá, resolveu minha vida. Então, ótimo, vamos para o passo seguinte. O que eu vou fazer no meu circuito? No meu circuito, o passo continuado vai ser, eu vou substituir aquele resistor de 10K em paralelo com 10K, olha aqui que eu mantive o 3K, o R3 de 5K, e em paralelo dele quem ficou? 5K em paralelo com 5K. Meu amigo, mas não é que é fácil? É, da mesma forma. 2 resistores iguais em paralelo, divide por 2. 5K em paralelo com 5K, dá 5K dividido por 2, dá 2,5K. Uau, que show! Então, professor, eu poderia fazer isso aqui? Claro, vou trazer o R equivalente 3 dessa associação, que é 2,5K, e vou colocar aqui no lugar. Vocês observaram que eu tinha um R equivalente 1? O R equivalente 1, quem era? Esse primeiro da série aqui. R equivalente 2, esse primeiro e esse outro em paralelo. O R equivalente 3, quem vai ser? O paralelo entre os 5Ks. Opa, então o meu circuito se resume a isso daqui, ó. Vou trazendo o equivalente que eu vou estar trazendo, estou acumulando. Então, vou ter o 3K, o 3K, tu lembra? Tudo aquele parte de lá, eu vou substituir pelo R equivalente 3, que é 2,5K. Professor, é verdade. Então, qual que é o meu R equivalente final? Ué, os 3 resistores em série. R1 mais R equivalente 3 mais o R6, que vai dar quanto? 8,5K. 3K mais 2,5K mais 3K. 8,5K. Perfeito? Pois bem, classe. Assim, todo aquele circuito complexo, com todos os resistores, podem ser assim associados. Representado por quem? Por uma fonte e o equivalente final. Ou seja, a fonte, tudo aquilo pode substituir por esse? Pode, sem problema algum. Ué, e aí eu posso, então, meu amigo, posso aplicar ômega? Claro, devo. Por quê? O I que passa aqui, que sai da fonte, o I que entra na fonte, né, o I1 que eu nominei lá em cima, legal. Então eu posso dizer que o I é igual ao I1? Claro. Qual a corrente que passa pelo R equivalente? I ou I1? Ah, professor, é a mesma, que o ramo é o mesmo. Então, ótimo. Então, V é igual R equivalente
vezes I. I é igual a V sobre R equivalente. Olha a lei de Ohm. Tem que ser dedicado em cada elemento em particular. Lembram disso? Então, a corrente vai ser 12 dividido por 8,5K. É igual a quanto? 1,41 miliampere, porque 1 dividido por K é M, lembra? 1 por K é M, ok? K vezes M é 1. Eita, daqui a pouco eu chego lá. Então, a corrente que desse circuito aqui é I é igual. Aqui, gente, eu estou simplesmente, eu poderia, como diz aqui, arredondando as casas. Esse número está muito grande. Eu poderia arredondar em 1,4? Pode. Eu poderia arredondar em 3, é isso em uma casa, né? Eu vou arredondar em 2 casas, que é comum, é usual eu arredondar para 2 casas. Então, o 1,41176, se eu arredondar para 2 casas, eu vou dar uma aula específica sobre isso, tá? Eu vou manter aqui, ó, normalmente, se o que eu vou eliminar é abaixo, normalmente não, convenção, se é abaixo de 5, eu mantenho o número anterior. Se ele é acima de 5, eu aumento 1 na casa anterior. Como isso, professor? Se eu colocar aqui 1,41176. Perfeito? Esse número aqui, se eu quero arredondar aqui, é o que eu fiz. Mas se eu quiser arredondar aqui, ó, se eu quiser usar 1,411, agora o que eu vou fazer? Eu não quero arredondar por aqui? Vai. O número sequente da frente é maior do que 5? É. Então eu vou fazer o quê? Mais 1 no anterior. Então vai ficar 1,4, peraí, aqui é 8. Estão me entendendo? Esse é o conceito usado na calculadora quando você vai usar para arredondar. Quando a calculadora, se alguém tem para fixar, para arredondar número na calculadora, exatamente esse é o conceito que ela usa. Pois bem, eu arredondei em 2 casas, 1,41 miliampere. Pois bem, 1,41 miliampere, agora eu posso, mediante esse conceito, o que eu vou fazer? Eu vou avançar. Para onde? Para as correntes. Já calculei naquela malha. Olha, para calcular as demais correntes, precisamos analisar cada malha de forma separada e sequencial, usando a lei de Kirchhoff, a lei e as leis de Kirchhoff para corrente e para tensão. E depois também aplicando o Ohm, nunca esquecendo o Ohm, tá? Do Ohm. Como sabemos, a maioria das correntes da malha que contém a fonte, iniciamos por ela. Claro, eu vou iniciar pela fonte, eu não calculei o resistor equivalente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na fonte. O que eu fiz? Naquele meu circuito, eu eliminei tudo, gente. Eliminei tudo que tem para frente, mas só que eu mantenho aqui. Elimino assim, eu não vou dar atenção, não vou olhar para eles. Eu vou olhar somente para a malha 1. Tu lembra que eu chamei isso aqui? Eu falei que aqui é a malha 1. Aqui é malha 1, então nessa malha 1, quem que eu tenho? A tensão, 12 volts, os resistores de 3K, e o resistor de 10K. Posso analisar só essa malha? Claro que pode. Claro, 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 claro. O que eu vou fazer? Olha aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui. O que eu vou fazer? Nessa malha, olha aqui, eu não tenho a tensão da fonte? Tenho, é o V. Deixa eu tirar isso daqui, porque isso aqui, se eu tirar aqui, o V. V na tensão da fonte? É. Quando circula, o que o homem falou? Ao circular uma corrente elétrica sobre um resistor, aparecerá, surgirá uma diferença de potencial, que é a DDP, que é a queda de tensão, sobre aquele resistor, que se dará pela equação, pela equação V igual a R vezes I. Qual a corrente que passa por esse resistor 3K? I1. Da mesma forma,
I1 no nó A não divide I2 e I3? Divide. Então, eu vou fazer o quê? Qual é a tensão aqui no resistor de 10K? Ó, VAB para mim aqui, a tensão desse ponto até esse ponto não é a mesma tensão do resistor? VAB igual a R2. Guarde isso que lá na frente eu vou chamar isso. Perfeito? Então, quem é VR2? VR2 é a tensão vezes a corrente que passa por ele. Então, gente, classe, olha aqui. Olha aqui. Calma aí. Calma aí. Olha aqui. A lei das tensões, de Kirchhoff para tensões nessa malha, o que eu tenho? Olha o sentido que eu vou atribuir. De cara eu vou usar. A tensão da fonte não está em sentido. Ou aqui a minha setinha. Olha, a tensão da fonte não está em sentido contrário de todos os outros? Está. Deixa eu só corrigir isso daqui. A verdade é para cá. A corrente passa para cá, então tem uma queda de tensão para lá. Porque toda essa tensão aqui, de 12 volts, o que vai ser? Ela vai ser a diferença dela com as outras. A tensão da fonte se divide para cada componente desse aqui da malha. Sendo que eu vou dividir para VR1, para VR2 e para VR6. Peraí. Quem é o VR6? Eu quero saber quem é o quê? O I1 eu sei. Concorda? Eu quero saber o I2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o conceito de lei de Ohm no R2, que é V. Eu vou pegar, isolar aqui o VR2, passo para lá, então vai ficar VR2 igual a V menos VR1 menos VR6. Quem que deu isso aqui? Quem é VR2? R2 vezes I2, que é igual a quanto? 12 menos aqui, eu vou substituindo os meus valores. Olha aqui que eu trago aquela informação, né? K elevado à terceira, M é 10 elevado a menos 3, Km é igual a 10 a menos 3, igual a 1, que é 10 a mais 3, vezes 10 a menos 3, é igual a 10 elevado a 0, mais 3 menos 3 dá 0, então 10 elevado a 0 é 1. Então, aqui no meu caso, 10K substituindo, o resistor R2 não é 10K? É. Então, 10K vezes I2 é igual a 12 menos. O resistor de 3K, qual a corrente que passa por ele? Não é o mesmo I? Não é 1,41 calculamos em cima? Perfeito. I1 e I. I1 igual a I. Então, aqui, e os resistores são iguais? Eu só estou fazendo em pares para vocês não confundirem. Então, vai ser 10K vezes I2 é igual a 12 menos esse produto aqui, que vai dar, essa conta aqui vai dar 3,54, e 2 vai ser igual a quem? 3,54 dividido por 10K, que vai dar o quê? 1 sobre K é M, lembra? 0,354 miliamperes. Calculei I2. Com isso, eu vou lá para o nó A. No nó A, não entra I1, I2 não sai I3? Muito simples. I1 é igual a I2 mais I3, que 1 que entra e 2 que sai. Então, I1 eu sei, I2 eu sei, calculo I3. Quem é I3? É I1 menos I2. Está aqui. Qual o valor que deu? 1,41 miliamperes, 1,056 miliamperes. Queridos, assim nós vamos avançando. Avançamos como? Olha aqui. Já calculei 4 correntes aqui. I1, né? I2 e I3. Agora, vamos considerar ainda como mili. Por que eu coloquei isso? Você concorda que eu tinha falado numa aula, gente? 0,354 é deselegante. Então, vamos fazer os múltiplos. Quanto que teria? Qual é 0, de mili vai para micro. Então, para mim, eu ia dizer, tem que representar 354 microamperes. Mas eu vou manter ainda o mili, porque você vai ver que eu vou usar o mais e menos. Porque eu vou fazer uma conta de mais e de menos, eu vou ter que usar 1 mili menos 1 micro, eu tenho que converter para um dos dois. Então, eu vou usar milha aqui para a gente poder usar sempre milha, tá bom?
Deixa eu falar por quê. Olha aqui. 1 mili mais 1 micro é igual a quanto? Eita, quanto que é isso daqui? Ou eu coloco em número, que vai ser 0,001, mais, quem é o outro? 0,0000001 é igual. Então, isso aqui vai dar quanto? 0,001 que 0, 0, tem 6 casas. Aqui. Essa conta, gente, se eu fizer aqui de cara, então não vai dar aqui. Isso aqui é o quê? Ou eu vou colocar 1,0001 mili, né, 1,001 ou 1,001 mili, mas ainda. Ou eu vou colocar o quê? Vou tirar essas vírgulas. Se eu trouxer a vírgula para lá, vai ser o quê? 3 casas? 1.000 e 1 micro. Ué, mesma coisa, mesma coisa. Só que eu, para somar, eu tenho que ou transforma no número original, ou então eu vou botar os dois em mili. Ou, esse aqui eu posso dizer, então, que eu vou ter 1 mili. O micro não é 1,001 mili? Ué, de cara. Então, 1 mili vai dar 1,001 mili. Tá entendendo? Por isso que eu mantenho o mili aqui. Pois bem, avançando, o que eu vou ter nesse nó, então? Eu vou para outra malha. Você vê que eu corto aqui, eu vou, olha, por exemplo, cortei, não, eu vou só olhar o que tem na malha 2. Perfeito? O que tem na malha 2? O resistor de 10K e o de 5K. Queridos, então, quem que eu tenho aqui, queridos? Ué, nessa malha, 10K em paralelo com 10K. Mas os dois resistores em paralelo, a tensão não é a mesma? É. Então eu já não sei quanto é que vale essa tensão aqui? Calcula. Se eu não sei, eu vou calcular de novo. Qual é aqui? VR3 vai ser igual a VR2. Mas quanto vale VR2? A corrente, a resistência é R2 vezes o I2. Então vai dar 10K vezes 0,354 miliampere. Vai dar quanto? 3,54 volts. Então a tensão aqui no R2 é 3,54 volts. É a mesma em VR3. Se a tensão aqui é a mesma, muito simples, eu vou para o ohm, chamo o ohm. Chama o ohm. A tensão, a lei de ohm no resistor R3. Qual que vai ser? Vai ser Qual que vai ser? A tensão dele é 3,54, vai ser R3 vezes I4 que passa por lá. Então, quanto vale o I4? O I4 vai ser a tensão dividida pelo valor da resistência, 5K. Quanto é que dá isso? Aqui, 0,708 miliampere. Vou manter em milho, porque nós estamos calculando tudo em milho. Tá bom? Aí, com isso, classe, eu vou lá no outro nó. Nesse nó, não entra I3 e sai I4 e I5? Então, se eu já sei quem é o I3 e quem é o I4, eu não posso calcular quem é o I5? Claro, aplicando a lei de Kirchhoff para esse nó. Então, I3 vai ser igual a I4 mais I5. I5 é igual a quem? I3 menos I4 vai dar quanto? 0,348 miliampere. Show! O que aconteceu agora, então? Eu já tenho todas as correntes que eu estava querendo calcular. Tem ou não tenho? Tem. Estou calculando por partes. Ok? Se eu já tenho todas as correntes, agora nós podemos calcular, já sei a corrente em cada ramo. Aplico o ohm em cada um dos elementos. Vou aplicar o ohm em cada um dos elementos. Gente, vamos aqui. VR1 vai ser igual a quanto? R1 vezes o I1. Que é igual a quanto? Quanto que é o I1? 1,41 miliampere. VR1 vale quanto? 4,323 volts. E o VR2? Eu calculando aqui só para você saber. VR2 é o R2 vezes a corrente que passa por ele. Não é I2? É. Então, VR2 é igual a 10K vezes 0,354 miliampere. 3,54 volts.
E o VR4, que ele chama lá, eu tenho que pegar. Quem é o VR4? É o R4 vezes o I5. Por que isso, professor? Ué, vamos lá atrás. Eu botei isso em PDF para vocês, tá? Tá em PDF. Olha aqui. Quando eu olho no original de onde tudo começou, olha aqui. Onde tudo começou. Não é aqui, ó. Eu tenho o R3 passa o I4. E o I5 vai ser o mesmo que passa em R4 e R5. Pois bem, então vamos lá para o nosso quadro, que é lá na página 5, né? Página 5 que eu estou analisando. Aqui. O VR4, então, vai ser quem? VR4, R4 vezes 5, 3K vezes 0,348. Multiplicando isso, opa, 1,44 volts. Então, a tensão lá no resistor no R4 é 1,44 volts. E qual que é o VR6? O VR6 ele pede para mim que é quem? É o resistor. Quem é o R6? Ah, o VR4 ele pediu lá que era o resistor de 3K. Isso, perfeito. E o R6 é aqui embaixo, perto da fonte. Aplico cada um deles. Então, meu amigo, eu vou ter atenção de cada um deles. Lembra agora que a pergunta do meu enunciado era quanto era VAB? Ah, mas o VAB é a tensão que está sobre a resistência R2. Então, esta tensão vai ser igual a VAB igual a VR2. Eu calculo direto lá. É igual, por isso que eu calculei o VR2 ali. 10K vezes 0,354 é 3,54 volts. Desta forma, está aqui todas as respostas da tensão, as quedas de tensões em cada um, né? Ok? Lá pediu R equivalente, as quedas de tensões, e está aqui a solução do meu exercício. Que tal? Que tal? Simples assim, né? Não é? Simples assim? Pois bem, essa é a nossa questão 20. Está colocando em PDF para vocês no Classroom. Ok? Agora, o que eu quero de vocês também, aproveitando esse momento, o que eu quero trazer aqui? A outra que é para... Olha, essa lista da apostila, eu quero que vocês façam, resolvam todas as questões no caderninho de vocês. Façam todas as questões. Gente, é exercício. Pena que nós não estamos presencial, que eu quero ver o caderno de vocês quando nós estivermos no presencial. Mas eu quero ver todos esses exercícios resolvidos no seu caderno. E, na nossa aula, pedir para a gente tirar dúvida a respeito disso. Perfeito? Pois bem, na lista que é para entregar, essa lista é para entregar. Perfeito? Ela é bem pontual. Eu estou fazendo ela de forma mais simplificada. Na apostila é o todo. É um impacto mesmo, né? Foi aquele impacto, não é professor? Não. Agora, para vocês entenderem que vocês podem sim, no passo a passo. Eu não cobrei nada de ninguém até agora sobre aquilo. Estou fazendo todo. Legal. Você se apropriou do todo. Agora, vamos analisar essas questões. Agora, tudo vai ser fácil. Tudo para nós agora vai ser fácil e você tem que trazer o conceito do que nós vimos até aqui. Perfeito? Pois bem, nessa questão, já fiz algumas aqui em sala, mas tem uma específica que eu gostaria de tratar com vocês aqui. É conceitual, meramente conceitual. Olha, isso aqui caiu numa questão. Isso aqui é questão, hein, gente? Isso aqui é questão de prova, isso aqui é questão de processo seletivo, isso é questão para vestibular, entendeu? Isso aqui, essa questão é o tipo, tanto que foi aqui, na UFMS em 2006. Mas muda, professor, de lá para cá, tem uns aí que não era nem nascido, né? Pô, mas não muda, meu irmão, isso é essência.
Então, tem muito material hoje, com o advento da informação disponibilizada, né? Então, você pode consultar, gente, e às vezes tem alguém resolvendo isso lá. Não prendam só na solução do professor, porque eu sigo uma linha, uma conduta, tenho um vício de linguagem, tenho minha forma de analisar. Mas tem outro professor que tem o tique dele, tem a linha dele. E com isso, você vai ouvir os dois e vai tomar o seu direcionamento. Mas você vai ver que vai fixar o conceito sobre duas formas diferentes de apresentar o problema. Ou vamos então aqui o seguinte: o que diz o enunciado? 4 lâmpadas idênticas representadas na figura, então eu vou ter L1 igual L2, opa, Luiz, não é V2. L1 é igual a L2, que é igual a L3, que é igual a L4. Professor, mas por que o senhor fez diferente? Para confundir. As lâmpadas são iguais. O que ele fala? Elas vão acender quando eu ligar uma fonte aqui. Concorda? Se eu aplicar um V aqui, vai circular uma corrente I. Professor, mas não está falando isso. Mas é conceito. Eu já tenho que estar analisando isso aqui. Vai ir um I aqui. Nesse ponto vai ser I1, I2. Depois aqui nesse ponto aqui vai saber quem? Um I3. Esse I3 vai ser igual a I. Claro. Por quê? A corrente que vai aqui não vai dar a volta e vai entrar por aqui, então é a mesma. Então, a corrente que passa na lâmpada 1 é igual à corrente que passa na lâmpada 3. O que ele fala? Ligada a uma fonte constante. Pronto, está aqui o V. Agora, se ele me falar o seguinte, o que ele falou? A lâmpada 3 é queimada. Qual que é a lâmpada 3? Essa daqui. Se eu queimo essa lâmpada, o que ele falou? Não, descubra. O que vai acontecer se queimar a lâmpada? Ele está falando, olha, as lâmpadas 1, 2 e 4, só não ficou elas? Ficou. Então, como é que vai ser o brilho delas? Vai se ficar mais forte. Vai se tornar mais brilhante. Será? As lâmpadas 1, 2 e 4 permanecem com o mesmo brilho? Quer dizer que se queimar a lâmpada não vai interferir em nada? É ruim, hein? Sei não. Alguma coisa tem que acontecer. As lâmpadas 1 e 4 irão brilhar menos, e a lâmpada 2 brilhar mais do que quando a lâmpada 3 não está queimada? Será? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar isso daqui para nós analisarmos essa questão. Gente, eu vou de trás para frente. Ele está falando que a lâmpada 1 e 4 irão brilhar menos e a lâmpada 2 irá brilhar mais do que quando a lâmpada 3 está queimada. Será que isso é verdade? Eu digo que não. Por quê? Você acha que por que queimou o 3 só vai interferir? Quer dizer que ou vai aumentar o I1 e não vai mudar, e vai diminuir aqui. Se aumenta a corrente lá, vai diminuir aqui? Será? De forma alguma. Se ele queimou aqui, você concorda que ele vai ter um único ramo? Se ele queimou, nesse caso aqui, ele não dividia uma corrente aqui? Não dividia? Dividia. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se ele dividiu aqui, quer dizer, antes, quando eu tinha uma divisão de corrente, o que acontecia? A minha lâmpada dividia aqui, ela tinha um brilho comum. Mas se essa queimou, você concorda que eu deixei de dividir? Mas o que aconteceu com a resistência equivalente disso aqui, gente? Se elas são iguais aqui, vamos analisar aqui. Se essas duas não têm
R equivalente é igual R da lambda 1 dividido por 2. Não vai diminuir a resistência? Diminui. Se eu queimei esse daqui, o que vai acontecer? O equivalente é R sobre 2. Se é R sobre 2, gente, quando eu associo, eu vou ter R mais R mais R sobre 2. Vou ter qual a resistência? 2. Não, 3R sobre 2, né? 2R mais R sobre 2. É igual a quanto? 3R sobre 2. Professor, 3R sobre 2? É. Agora, se eu queimei aqui essa daqui, eu não vou ter 3Rs? Vai. Ué, 3R sobre 2 vai dar quanto? R mais R dá 2. Não, aqui dá 2,5R, perdão, gente. Aqui não é 3R sobre 2, não. Dá 5R sobre 2. Deixa eu calcular, botar aqui direto. Isso aqui é igual a quanto? 2,5R. Então, se eu tenho uma 2,5R, quando essa queima, se essa queimou, não vai voltar ao normal? Se queimar, eu vou ter 3 R's. Se eu tenho 3 R's, espera um pouquinho. Se eu tenho 3 R's, agora, então, pergunto para vocês, se eu tenho I é igual V sobre 2,5R, e tem a outra situação, que vai ser I' vai ser igual V sobre 3. 3R, qual que é maior? Essa daqui não é maior, porque o denominador é menor. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, a corrente que passa aqui pela fonte vai ser menor. O I vai ser menor. Se a corrente aqui é menor, ela tem um brilho. Mas quando passa, se eu dividir por 3 R's, o que vai acontecer? Se eu dividir por 3 R's, não vai diminuir a corrente? Vai. Se diminuir a corrente, diminui o brilho. Mas diminui o brilho da primeira? Sim. Diminui também aqui, porque I1 e I3, diminuiu a corrente. Mas o que aconteceu aqui com I1 e I2? Ele está falando que a lâmpada 2 vai brilhar mais forte. Claro que vai. Porque antes eu tinha uma corrente que dividia, agora ele não vai dividir. A corrente que passa por aqui é por aqui. Só que antes, se dividir era igual, a gente dividia em parte, em metade para cada um. Concorda? É igual? Se é igual, divide igual a corrente. Elas são iguais, divide igual a corrente. Então, a letra D é a correta. É a correta porque a lâmpada 1 e 4 vai diminuir o brilho e a lâmpada 2 vai aumentar o brilho. Professor, é confuso isso. Não. É lógica. Mas, professor, não poderia ser a letra A? A 1, 2 e 4 se torna mais brilhante, porque queimou 1 e agora eu vou diminuir a resistência. Não, senhor. Por conta da associação em paralelo de lâmpada 2 e 3, é que isto vai ocasionar que caia, não, vai forçar a barra no 4, na letra D. É conceitual, queridos. É meramente conceitual e nós não podemos deixar, desperdiçar, lançar fora, ignorar os conceitos já vivenciados. Tudo bem? Isso aqui é questão de Enem. Tá bem? Isso é questão de Enem. Pode cair? Pode. Perfeito? Muito bem. Quer mais alguma? Quer mais alguma? Vamos ver se outra aqui. Olha aqui. Outra provinha também que pode cair para vocês, hein? Para no Enem, no CIS, né? Olha aqui. Supondo que eu tenho 3 lâmpadas, entendeu? Da associação, ele está pedindo para analisar as afirmações. Ele falou 3 lâmpadas. Não está falando se é igual, se não é, nada. São 3 lâmpadas. O que eu tenho?
um circuito misto. Duas delas estão ligadas em paralelo e depois insere com a outra. Se eu abrir o circuito no ponto Y, se eu abrir, a lâmpada 3 apaga. Se eu abrir a lâmpada 3 apaga? Claro que apaga. Não vai passar corrente por aqui. Abrindo o circuito no ponto X, a lâmpada 3, a lâmpada 3 diminui o brilho. Olha o mesmo conceito. Se eu diminuir o circuito aqui, o que vai ser? A lâmpada 3 diminui o brilho. Claro, da mesma forma. A corrente que passa aqui, antes ela não passa aqui, ela não dividia aqui, só que quando quebrou um circuito, se eu abrir aqui, ó, a corrente passa por aqui. Mas eu pergunto para você, abrindo um circuito no ponto Y, somente a lâmpada L3 apaga? Não. As três apagam. Então, isso daqui ela é falsa. Por quê? Essa primeira, eu corto aqui, ué, não vai passar corrente. Se não passa corrente aqui, não passa corrente aqui também. Então, essa aqui, somente a lâmpada 1, a 3 apaga? De jeito nenhum. As três apagam. Se eu abrir no X, a lâmpada 1 apaga e ela 3, é claro, se eu interromper aqui, eu abro o circuito aqui, a lâmpada 3 apaga. E o que aconteceu? A mesma forma de lá. Aqui eu vou ter e a lâmpada 3 diminui o brilho. Claro. Por que vai diminuir? Porque vai diminuir a corrente. Eu vou ter aqui, se eram iguais, só para a gente ter um conceito. Associou em paralelo, vocês já observaram que quando se associa qualquer resistor em paralelo, a resistência final é menor do que a menor resistência? Nunca falei isso, né? Se eu tenho R1 em paralelo com R2, o resultado disso aqui, R equivalente, vai ser R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Eu vou dizer para vocês que o R equivalente será sempre menor que a menor resistência. Sempre vai ser. Pode fazer experiência. Quando você vai calcular um resistor em paralelo, você pode ter certeza, você usa resistor em paralelo para diminuir a resistência equivalente. Você associa resistor em paralelo em série para aumentar a resistência equivalente. Daquelas duas, entendeu? Olha o conceito. Tudo bem? Então, a lâmpada, a questão 2 é verdadeira. E a afirmativa 2, né? Afirmativa 3. Abrindo o circuito no ponto X, as lâmpadas 1 e 3 se apagam. De jeito nenhum. Se eu abrir só no ponto X, a corrente passa para o L2 e L3. Então, essa aqui ela é falsa. E a 4. Abrindo o circuito no ponto X, a lâmpada L2 aumenta o brilho e a L3 diminui o brilho. Sim, como nós analisamos lá embaixo, é verdadeiro. Então, aqui, quem que eu posso dizer? São corretas apenas a 2 e 4. Tudo bem? Entenderam o conceito? Queridos, eu paro por aqui. Tudo bem? Eu encerro aqui esse conceito das duas e vamos discutir isso ao longo da nossa caminhada. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Fiquem bem e pratiquem o tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Queridos, você não sabe qual vai ser a luta que você vai estar enfrentando. Mas de uma coisa é certa, se você estiver preparado, toda luta que você travar, você vai ser vitorioso. Tá bem? Fique com esse conceito. Beijo no coração de todos. Para aqueles que eu faço sempre, um coração do tamanho do mundo para vocês. Abraço.